Olá, pessoal! Estamos agora aqui na nossa live, O Segredo sobre Ansiedade e Propósito de Vida. Se você está vendo isso no replay em algum lugar, nós estamos falando aqui sobre a relação entre a ansiedade e o propósito de vida. Será que tem relação entre essas duas coisas? O que uma coisa tem a ver com a outra? Será que é possível ser menos ansioso vivendo o seu propósito? Será? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Vocês querem aprender mais sobre isso, gente? Diga eu aqui nos comentários se vocês querem aprender sobre isso. Vamos nos conhecer, né? Deixa eu entender o que vocês estão querendo aqui nessa live. Eu acho que vocês querem sim saber muito mais sobre isso. Esse foi o assunto mais votado na enquete sobre o tema dessa live. Teve muita participação, teve muito voto, vocês pediram bastante, inclusive obrigada pela participação. Maravilha, tem muita gente aí querendo saber sobre esse assunto. Então, gente, quem aqui que sofre de ansiedade? Quem aqui que sofre de falta de ar, aquela sensação de bolo na garganta, o coração palpitando, acelerado, enjoo, insônia, tanta coisa, né? Pálpebra pulando. Quem aqui já teve aquela sensação do olho ficar pulando o dia inteiro? Você vai dormir, tá lá, o olho tá pulando. Então, eu já tive isso. E quem aqui tá meio perdido ainda na vida? Não sabe o que quer fazer da vida, não gosta do trabalho que faz, mas também não sabe que outro trabalho poderia fazer, o que te agrada, né? Quem tá passando por isso? E quem é que tá passando pelos dois ao mesmo tempo? Vamos nomear aqui, pra gente se conhecer melhor ainda, pra eu conhecer vocês melhor ainda. Vamos fazer assim, quem sofre com a crise de ansiedade, coloca número 1. Quem tá perdido ainda na vida, não sabe o que quer fazer, coloca 2. E quem tá sofrendo dos dois, coloca o número 3. Quero saber qual fase que vocês estão, o que vocês estão passando. Coloca aí, 1, 2 ou 3. 1 é para ansiedade, 2 é para quem tá perdido sobre o propósito de vida. E 3 é quem tá passando pelas duas situações. Porque, gente, sofrer o 1 ou o 2 já pode ser terrível, né? Uma experiência muito ruim. Mas o 3, então, é pior ainda, né? E eu já passei pelos dois. Eu já fui um 3 na minha vida. Ó, muita gente tá votando. Tem 1, tem 2, tem 3. Muita gente 3 também. Eu sabia que ia dar muita gente 3 aqui. Então, eu já fui um 3. Mas hoje eu sou um 4. E o que é 4, né? O 4 é a pessoa que tem ansiedade controlada, que trabalha com o que ama, fazendo o seu propósito de vida, conectada com a sua essência e ainda ajudando as pessoas pelo mundo. Uau, quem quer ser o 4, hein? O 4, nada mal. Eu queria muito ser o 4 há uns anos atrás, mas eu tava longe disso. Eu tava longe de ser o 4, eu nem sabia se era possível, né, realmente. Ou eu até sabia que era possível, mas eu não sabia se eu merecia, né? Eu achava que eu não merecia isso. Em 2017, eu já estava inserida já há muito tempo no mercado de trabalho, fazendo um trabalho que não fazia sentido nenhum para mim. Eu sentia que eu estava vivendo só para pagar as contas, e eu sentia que eu tava vivendo só pra deixar os meus chefes mais ricos, sabe? Aquela sensação de não vejo um sentido pro que eu tô fazendo. Então eu tô trabalhando pra pagar as contas e eu tô deixando só os meus chefes mais ricos. E só, né? Eu sei que todo mundo aí quer ser o 4. E assim, já há muito tempo eu vinha sentindo sintomas horríveis de ansiedade. Nossa, quantas vezes eu já não liguei do trabalho ou do ônibus para minha mãe desesperada com algum sintoma de ansiedade, achando que eu ia morrer ou achando que eu ia desmaiar no ônibus, que eu ia passar mal no trabalho, né? Assim, eu tinha gastrites que não eram absolutamente nada
achava que eu estava com gastrite, com refluxo, porque eu cheguei a fazer até endoscopia, crente que ia aparecer alguma coisa e não deu absolutamente nada. E aí, vai pro médico, faz exame de sangue, faz exame disso, faz exame daquilo e nada, né? Tudo que eu tinha diariamente era tudo coisa assim, da cabeça, né? Tudo era, na verdade, a ansiedade. Quem já passou por isso? Quem já sentiu esses sintomas? E o pior é que as pessoas acham que a gente está inventando, né? Que a gente é mole, que a gente só quer moleza, que a gente não quer nada da vida. Mas será que essas pessoas estão erradas? Será que essas pessoas estão certas? Será que a gente está errado? Será que a gente está inventando? Porque como é que a ansiedade funciona? Vamos entender um pouquinho sobre a ansiedade? O que é ansiedade? Além do que todo mundo já sabe, né? Porque vocês vão me falar, Ju, a ansiedade é preocupação com o futuro, é estar pensando, focando muito no futuro, deixando de viver no aqui e agora, né? Mas, mais do que isso, você sabe o que é ansiedade? E você sabe que, por que se eu falar assim pra você, gente, hoje eu não tenho ansiedade nenhuma, eu vou estar mentindo? Sabe por quê? Porque a ansiedade é uma resposta do nosso corpo diante de uma ameaça ou um perigo. Então, vamos pensar lá no homem da caverna, né? Qual que era a ameaça e o perigo dele? Era um leão? Era um urso que aparecia no meio do caminho dele, né? E aí o que ele precisava fazer? Ele precisava sair correndo do bicho, fugir do bicho, ou então lutar com o bicho, com a ameaça, dependendo da situação. E como que ele conseguia fazer isso? Como que ele conseguia lutar com um urso, correr mais rápido que um leão? O corpo do homem da caverna, ele precisava se preparar para aquela situação, e aí ele liberava alguns hormônios, como a adrenalina, o cortisol. E esses hormônios atuam no corpo, né, do homem da caverna para ajudar ele a passar por essa situação de luta ou pela situação de fuga. E aí, como que faz isso? Esses hormônios deixam o cérebro mais focado só naquilo ali. Os pulmões aumentam a frequência respiratória, aí dá aquela sensação de sufocamento, de desmaio. Vai mais sangue para os músculos, aumentando a tensão muscular, aumenta a temperatura do corpo, o suor, consequentemente, aumenta também, diminui a produção de saliva, nossa boca fica seca, aumenta os batimentos cardíacos, diminui o funcionamento do estômago e do intestino, aí vem as doenças, né, aqueles sintomas gastrointestinais que a gente não gosta. Então vocês estão vendo de onde que surgem tantos sintomas que vocês têm aí no dia a dia? Vocês passam por isso? Travou, gente? Travou não, né? Então vocês passam por isso? Vocês passam por esses sintomas? Não é da sua cabeça, são sintomas reais. E eles têm uma explicação. Eles têm um porquê. Me digam aí se travou, tá? E por que os hormônios fazem tudo isso? Beleza, tá tudo ok. Por que os hormônios eles fazem tudo isso? Porque ele precisava preparar o corpo do homem das cavernas, no caso, para correr rápido do leão, correr mais rápido, ou para lutar com mais força com um lobo, sei lá o que, um urso, para sobreviver. Então a ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso corpo para a nossa sobrevivência. E o que acontece depois dessa ameaça? Seu corpo volta ao normal. Simples assim. Volta tudo ao normal depois que passa a situação, depois que passa toda essa situação, o corpo volta ao normal, você melhora, como se nada tivesse acontecido. Mas quais que são as nossas ameaças hoje em dia? Vocês sabem me dizer? Hoje não tem nenhum urso no seu caminho para o trabalho, não tem um leão no seu escritório. Ou tem, né? Não sei, metaforicamente pode ser que tenha lá um leão. Quais pessoas que estão convivendo com você, né, todos os dias?
E aí é que começa já o assunto, né, da nossa live. Mas vamos por partes. Quais que são as nossas ameaças hoje? Vocês sabem me dizer? Pode ser uma reunião de trabalho, pode ser uma entrevista de emprego, pode ser uma apresentação em público, um assalto é uma sensação, né, real. O Covid também, né? O Covid, fazer uma live aqui, né? Uma live aqui dá uma ansiedade para fazer uma live antes, com certeza. Então, tudo isso são ameaças justas, né? Elas explicam o seu sintoma, e aí eles são até perdoáveis, né? Tem uma explicação para eles existirem. Então, eu tenho isso, seus amigos têm, você tem, os monges provavelmente têm também, porque é normal do ser humano, faz parte do nosso corpo, faz parte do ser humano. Mas e quando você tem essa crise de ansiedade o tempo todo, sem estar passando por nenhuma dessas situações que realmente significam risco, ameaça? O que será? O que será que seu corpo está querendo te dizer com isso? Que alguma coisa na sua vida não está legal, que tem alguma coisa errada com seus hábitos, com seu dia a dia, com a sua vida, de alguma forma, né? Porque se não tem nenhuma situação, nenhuma ameaça visível, nenhum perigo visível, real, e você continua ali passando mal o tempo inteiro, ansioso o tempo inteiro, sofrendo, alguma coisa tá mal. O que pode ser? Será que você não tá tendo uma vida equilibrada? Será que você não tá fazendo o que você ama no seu dia a dia? Você só trabalha, fazendo o que você não gosta. E aí depois do trabalho, você só tem o tempo de fazer o básico, que é comer, tomar um banho, talvez estudar alguma coisa e voltar a dormir, porque amanhã já começa tudo de novo, né? O que de bom você está fazendo no seu dia? Você nota que tem um desequilíbrio aí? E isso não tá legal, e o seu corpo sabe disso. E no fundo, o seu corpo sabe disso, você sabe disso. E o seu corpo tá te dando sinais, tá te mandando todos os alertas dessas ameaças. Porque isso é uma ameaça, sim. Isso prejudica a sua saúde, prejudica a sua felicidade, o seu bem-estar. Ganhar dinheiro para pagar as contas não é tudo na vida, né? E o seu corpo quer chamar atenção para isso e você não vê, você não tá vendo. A gente não consegue entender esses sinais, né? E olha, gente, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. A maioria de nós, pelo menos. São horas e horas do nosso dia ali. E se você não tá fazendo o que você ama, ou não precisa nem ser o que você ama, mas se você tá fazendo uma coisa que você não gosta, ou se você está trabalhando num ambiente que você não gosta, que não tem a ver com você, com seus valores, sabe? Se você não vê sentido no que você faz, você está gastando a sua vida sobrevivendo. E o preço disso é a sua saúde no futuro, é a sua felicidade. Então você está se cuidando, você está demonstrando para o seu corpo que você se ama, que você dedica um tempo a si mesmo, né? Você se cuida, você faz coisas que você gosta durante o dia, para pelo menos intercalar, sabe? Você vive de acordo com a sua essência, com o seu propósito. Porque quando eu passei por todo o meu processo de autoconhecimento, todo o caminho que me levou a descobrir qual que era o meu propósito, e aí eu comecei a fazer o que eu amo, né? Eu criei o Meditando, eu pedi demissão do emprego. As minhas crises sem sentido de ansiedade, elas acabaram. É claro que eu tenho ansiedade em momentos difíceis, momentos de ameaça, né? Eu tenho ansiedade antes de começar essa live. Eu tive ansiedade, por exemplo, no dia do meu casamento, que eu já tava quase querendo desistir já do casamento. Falando assim, não, pra quê? Pra quê? Vamos só no cartório, pra que passar por isso? Nossa, que vergonha, né? Eu tenho ansiedade, mas as crises, aquela crônica,
aquilo tudo desapareceu. E quando vem a ansiedade, a gente sabe melhor como lidar com ela. Então hoje eu vivo alinhada com a minha essência, eu faço o que eu amo, num ambiente que eu considero ideal para mim, eu trabalho num ambiente que eu considero ideal para mim, e isso tudo é de acordo com o meu perfil, né? A minha essência, os meus valores, e isso varia de pessoa para pessoa. Quais são os seus valores? O que é que você gosta? Quais são os seus dons? Qual o seu propósito? A Malau tá falando, foi por pouco, Henrique. Tá vendo? Quase que eu abandono no altar. Então, gente, essa é a relação entre um e outro. E quando a gente vive e passa por esse processo de se descobrir, de descobrir o seu propósito, a gente começa a aprender a se cuidar, a se amar, a gente dedica um tempo pra gente e a gente se conhece. A gente se depara com algumas sombras, algumas crenças, algumas limitâncias, mas a gente aprende a libertar tudo isso, liberar, soltar, deixar ir, dissolver, limpar. Esse é o segredo. E isso que eu tô falando aqui com vocês, ninguém nunca me falou, eu nunca li isso em nenhum lugar, eu nunca estudei isso num curso, em lugar nenhum. Essa relação, eu que percebi na minha vida, e eu fui a experiência, né, e a prova viva disso, né? Meditação é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, Elaine. Então, é por isso que eu vim aqui falar com vocês sobre a importância de viver o seu propósito. Às vezes a gente acha que o propósito não é importante, e se você está vivendo bem sem ele, se você está feliz sem ele, ótimo. Isso significa ou que você já está vivendo o seu propósito, sem saber, ou que você conseguiu achar um sentido no que você faz. E isso é ótimo também, perfeito, né? O importante é que você esteja bem. Mas se esse não é o seu caso, que tal acrescentar um pouquinho mais de autoconhecimento na sua vida? Porque o autoconhecimento é a sua jornada para o seu propósito, né? E o seu propósito está aí dentro. E o autoconhecimento é uma jornada interior. E é engraçado que quando eu falava antigamente que eu queria descobrir o meu propósito, as pessoas riam. Elas falavam que era bobagem, elas falavam que todo trabalho que eu fosse fazer ia ser assim também, que todo trabalho era difícil. Olha aí uma crença limitante das pessoas, né? Todo trabalho é difícil. É claro que nenhum trabalho é 100% fácil, mas tem uma grande diferença entre um trabalho difícil e um trabalho impossível que não tem nada a ver com você, que te faz mal. Isso não é saudável. A gente não tem que aceitar esse tipo de coisa para sempre na nossa vida. Então eu pensava, nossa, será? Não é possível. Eu me recusava a acreditar nisso, porque eu pensava que não é possível que eu nasci para passar a maior parte da minha vida fazendo nada de útil, né? Sem me sentir útil para a humanidade, enriquecendo os meus chefes, né? E aí eu não queria acreditar que era só isso e pronto, né? Então deu para entender? Deu para entender, pessoal? Vocês querem aprofundar no seu autoconhecimento? Vocês querem descobrir o seu propósito? Vamos criar agora aqui o movimento Descobridores? Coloca #Descobridores aqui, porque nós somos descobridores de propósito, pra gente ajudar as pessoas, a gente torna o mundo melhor, nós ficamos mais felizes e, consequentemente, a gente torna o mundo um lugar mais feliz, né? #Descobridores é o nosso movimento, tá joia? Vocês aceitam fazer um exercício de autoconhecimento? Vocês topam? Querem fazer? Adorando. #Descobridores, isso aí. Vocês topam fazer um exercício de autoconhecimento? Eu trouxe um aqui pra vocês, de vários. Porque muitas vezes a gente pensa que autoconhecimento é só saber falar o que você gosta e o que você não gosta, e pronto, né? Mas autoconhecimento é muito mais que isso. Quando a gente mergulha no nosso interior, a gente descobre algumas coisinhas ali que a gente não gostaria que estivessem ali.
a gente encontra sombras, né? Algumas sombras que vivem dentro da gente. E nesse processo é importante a gente descobrir essas sombras para a gente poder limpar elas, porque elas bloqueiam a gente. Não tem como a gente ser a nossa melhor versão se a gente está cheio de sombra, cheio de medos, cheio de limitâncias. Nós temos que descobrir isso tudo, toda essa sombra, para a gente colocar luz nelas e a gente viver a melhor versão que a gente pode ser. Abundância, prosperidade, felicidade, né? Mas tem que curar antes. Então vamos começar? Vocês topam, né? Se possível, aí pegar um papel, um caderno, né? E um lápis, uma caneta, alguma coisa para você escrever, pra gente fazer um exercício aqui bem simples. Fica tranquilo que não precisa escrever muito, é só colocar número, eu vou explicar como é que é, tá? Posso, gente? Posso começar? Vai ser assim, eu vou falando algumas frases, você vai colocar aí no seu papel, letra A, B, C, D, tá? Uma embaixo da outra. E aí, eu vou falar algumas frases relacionadas a cada um desses grupos. Então, primeiro, eu vou falar algumas frases relacionadas ao grupo A. E aí, o que você vai fazer? Você vai escutar. Aí, quando eu acabar de falar todas as frases do grupo A, você vai marcar de 0 a 10 quanto você se identifica com essas frases desse grupo, tá? E aí, depois eu vou falar as frases do grupo B, C e D, tá? Posso começar? Já colocaram aí no papel? A, B, C e D, tá? E aí eu vou falar aqui algumas frases, você fala o quanto você se identifica. Então, eu vou começar pelo grupo A. Deu pra entender, né? Vamos lá. Vou começar no grupo A. Vou falar algumas frases, tá? Não gosto de ficar sozinho. Gosto de estar sempre rodeado de pessoas ao meu lado. Eu gosto de carinho. Eu gosto de ser lembrada pelas pessoas que eu gosto que as pessoas se lembrem de mim. Eu vivo comprando presentes para os meus amigos, para os meus familiares, mesmo sem ter uma data especial. Não precisa anotar as frases não, tá, gente? Quando eu viajo, eu gosto de trazer lembrancinhas para os meus amigos e para minha família. Eu ajudo muito as pessoas, muito, eu ajudo demais. E às vezes eu me decepciono com as pessoas, porque elas acabam não fazendo por mim o que eu faço por elas. Eu às vezes acho que elas são ingratas comigo. Eu carrego água na peneira para as pessoas e elas não fazem o mesmo por mim. Mas eu perdoo fácil, apesar disso. Eu tô sempre com os meus amigos, com os meus familiares. Nunca fico sozinho, ou então eu ligo a televisão para disfarçar o silêncio. Eu amo encontrar as pessoas, eu amo festas e amo encontros sociais. Tá travando, gente? Tá travando? Esse foi o grupo A, tá? Deu pra entender? Travou muito? Como é que foi? Deu pra entender as frases que eu falei do grupo A? Tem gente que tá falando que tá normal. Às vezes é a conexão de vocês aí, gente. Tenta desligar e ligar de novo, né? Porque aqui o pessoal tá falando que tá normal. Então, essas foram as frases do grupo A. E aí você vai colocar de 0 a 10 aí do lado da letra A, coloca o número que você mais se identifica, né? Se você não se identifica nada, pouco, muito, aí você coloca de 0 a 10, tá? Beleza, então eu vou seguir, tá joia? Vou falar agora as frases do grupo B, tá? Vou começar. Sim, tem que dar uma nota, não, para cada frase não, pro conjunto, né, pro grupo A, tá bom? Só uma frase, só uma nota pro grupo A, tá? Com as frases de uma forma geral. Então, grupo B, vou começar agora. Eu não gosto de estar perto de muita gente. Eu
Eu prefiro trabalhar sozinho, eu gosto de ficar sozinho, eu me dou bem com home office, gosto de trabalhar com home office. Eu sou desconfiado, muito desconfiado com as pessoas que eu não conheço e até mesmo com as pessoas que eu conheço. Eu odeio riscos, odeio tomar riscos. Eu não gosto de mudanças, nem um pouco. Não gosto de mudar. Eu não gosto do que é duvidoso. Eu prefiro fazer o que eu já conheço e que eu já sei que vai dar certo. Eu gosto de disciplina, eu sou uma pessoa disciplinada, eu gosto de ordem. Eu gosto de seguir a minha rotina todos os dias. Eu acho que a gente precisa seguir ordens e regras para as coisas funcionarem melhor. Eu não gosto de ambientes barulhentos, muvuca, principalmente para trabalhar. Eu gosto de ficar mais quieto, mais sozinho, mais silêncio. Eu não gosto que mexe nas minhas coisas. E eu não faço muitas coisas diferentes. Essas foram as frases do grupo B. Aí você coloca igualzinho, né? Dá uma nota de acordo com o tanto que você se identifica com esse grupo ou não, tá? Com todas essas frases de uma forma geral. Aí eu vou passar para o grupo C e vou falar agora as frases do grupo C para você nomear, tá? Para você numerar. Eu sou muito otimista, eu sou muito criativa, eu tenho muitas e muitas ideias, eu sou uma pessoa visionária, eu desejo um mundo melhor para todo mundo e eu sei que é possível, eu sei que a gente vai conseguir. Eu adoro usar minha criatividade, eu sou sonhadora, eu adoro pensar, sabe, no futuro, eu sei que vai dar tudo certo. Eu tenho muitos projetos e muitos sonhos. Então, esse é o conjunto de frases do grupo C. Aí você vai numerar aí de 0 a 10 quanto que você se identifica com o grupo C, tá? E agora, para finalizar, o grupo D. Vamos lá? Eu sou impaciente, eu sou muito impulsiva. Eu sou rápida, eu vou atrás das soluções e eu faço acontecer. Eu adoro desafios, eu faço tudo rápido. Todos os desafios que aparecem eu faço rápido. Eu tô sempre agindo, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Eu não gosto de gente lerda, eu não gosto de gente devagar, não gosto de mimimi, não gosto de desculpas dos outros, né? De coitadinhos, de vitimismo, eu odeio vitimismo. Eu não sou de ficar falando demais, conversando demais antes de fazer as coisas. Eu vou lá e faço, sem ficar pensando muito. Eu acho que a gente não pode ficar parado, a gente tem que agir, a gente tem que fazer. E eu gosto de dinheiro e eu vou atrás de dinheiro, sabe? Eu vou mesmo, não tenho vergonha de dizer. Então essas foram as frases do grupo D. E aí você vai numerar aí também, tá? De 0 a 10. O quanto que você se identifica com esse grupo. Vocês conseguiram preencher? Qual o número aí que deu maior para vocês? Eu quero que vocês peguem os dois grupos com as duas maiores notas e coloca aqui para mim. Vou conhecer um pouco vocês agora. Mais ainda, né? Mais profundamente. Coloca aí os dois grupos que deram mais alta a nota, tá? Deu A e C. E aí você olha também o grupo que deu a nota menor, né? E aí, gente, eu vou falar aqui. O grupo A e C são perfis mais emocionais. E os grupos B e D são mais racionais. É engraçado que tem gente que dá A e C mesmo, B e D, ou seja, a pessoa é totalmente emocional, né, ou totalmente racional. É engraçado. E quem dá um número diferente, né, um racional e um emocional, tem aí um pouco mais equilibrado, né? Então, quem é A e C são pessoas mais emocionais. Às vezes,
São pessoas que têm dificuldade de fazer as coisas acontecerem, de realizar, de materializar, né? De colocar ordem, tirar os projetos ali do papel, né? E o perfil B e D são mais executores, são mais ação, mais de fazer, sem pensar muito. Tem facilidade para materializar as coisas, para fazer as coisas acontecerem. Mas tanto o excesso desses perfis todos, quanto a falta desses perfis, trazem problemas para a gente. Então, as pessoas que são muito racionais podem trabalhar mais o lado emocional, é o que está em falta. E quem é muito emocional também precisa trabalhar mais o seu lado racional, tá? A gente tem que achar um equilíbrio aí, para a gente deixar a nossa vida mais equilibrada. Mas agora eu vou falar bem especificamente de cada grupo, tá? Para você se entender muito mais. Hoje a gente já veio aqui falar sobre ansiedade e propósito e a gente já vai sair se conhecendo muito mais, tá? Então, o grupo A, se você é do grupo A, né, um dos dois, uma das duas maiores notas, você é uma pessoa solícita, você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, você gosta de cuidar das pessoas, você é uma pessoa carinhosa, você é gentil com as pessoas. E se você não tem A muito, o que você precisa? Trabalhar um pouco mais a empatia, né? Olhar um pouco mais para os outros. E quem tem muito A? E aí você precisa se amar mais, né? Você precisa se cuidar mais. Não ficar esperando dos outros. Você pode continuar ajudando os outros, você pode fazer, tá? Fazendo pelas pessoas, mas sem ficar esperando em troca. Sem essa carência e às vezes até uma certa manipulação um pouquinho, tá? Sem vitimizar, você não precisa ser vítima. Você não precisa que as pessoas tenham pena de você, entende? E você pode começar a exercer mais atividades sozinhos. Por exemplo, você pode sair mais sozinho, sem precisar depender de outra pessoa para ir com você. Você pode ir no cinema, sabe? Se cuidar mais, trabalhar o amor próprio, entendeu? Aprender a ficar consigo mesmo, gostar da própria companhia. E a partir daí, você não vai mais precisar do outro para ser feliz, tá? Vamos falar do bloco B agora, tá? Se uma das suas duas maiores notas é o bloco B, você é uma pessoa muito organizada, muito detalhista, analítica, profunda até. Você é discreta, né? Você não gosta de fofocas, você não fica falando mal dos outros, isso não é com você. Você é uma pessoa leal, você sabe se organizar bem, você é até mais introvertido, você se protege, você gosta de se sentir seguro. E aí, por exemplo, você precisa talvez de um trabalho mais seguro, um CLT, você precisa ter uma rotina, né? Precisa de regras, enfim. O que você pode melhorar como B? Você pode melhorar os seus relacionamentos e também a sua flexibilidade, no sentido de que você precisa mudar sem tanto sofrimento, porque o B tem muito medo de mudança, né? E às vezes acaba perdendo oportunidades porque deixa o desconhecido passar. E aí não aproveita novas oportunidades. Então precisa ter um pouquinho mais de coragem, talvez, entender que as coisas mudam e que às vezes a gente precisa mudar pra gente crescer, pra gente evoluir, né? Sair da nossa zona de conforto. Beleza? O grupo C. Vamos falar do grupo C. O grupo C é uma pessoa otimista, sonhadora, muito criativa, muito positiva, pensa muito positivo, né? Encontra soluções para as coisas muito fácil, né? Vê coisas que o outro não vê, não consegue ver. E cria bastante, tem muitas ideias, né? Mas o que o bloco C precisa desenvolver? Precisa ter mais foco, né? Precisa ter um pouco mais de disciplina, mais ordem.
e precisa começar os projetos e terminar, porque o grupo C começa muitas coisas e não finaliza, não termina, né? Cria demais, pensa demais, mas tem dificuldade de colocar em prática. Então, tem que focar no aqui e agora, né? Parar de pensar tanto no futuro. Inclusive, podem ser pessoas mais ansiosas até, porque estão sempre pensando no futuro, não estão focando no aqui e agora, né? Então, é preciso entender que, às vezes, a gente precisa fazer algumas coisas que não são tão legais pra gente chegar onde a gente quer chegar, né? Que a vida não é só festa, só criação, só pensar. A gente tem que, às vezes, colocar as mãos na massa, né? E o grupo D são pessoas muito realizadoras, fazem o que tem que fazer, sem pensar, são rápidas, ágeis. Eu até queria ser um pouco mais desse tipo de pessoa, porque elas fazem com facilidade. Elas não precisam de tanta organização, de pensar tanto. Elas vão lá e fazem. E aí, enquanto os outros grupos estão lá planejando, pensando, esse grupo aqui, C, já saiu na frente, já fez lá e já terminou. Isso é bom. Mas o que essas pessoas precisam melhorar? Principalmente o relacionamento com o próximo. Ser um pouco mais gentil com as pessoas, né? Aprender a ouvir. Aprender a tratar as pessoas um pouco mais com gentileza. Essas pessoas, elas vivem muito atrás de dinheiro, de reconhecimento, quer ser o melhor funcionário, quer ser um pioneiro. É uma pessoa que não consegue descansar, não relaxa, não tem paz, sabe? E precisa trabalhar um pouco mais isso, sair dessa correria, sair dessa pressão consigo mesmo, né? E essa pessoa acaba sendo um pouco rude com as pessoas às vezes, não tem muita paciência. E aí precisa ser um pouquinho mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, não julgar o próximo, né? Esperar um pouco mais, pensar mais. Quem se identifica com esse perfil, gente? Será que tem muito do C aqui? Vamos colocar esses perfis num exemplo para a gente conseguir visualizar melhor? Vamos supor que o seu grupo de amigos... um amigo seu vai fazer aniversário e aí seus amigos, né? Você e seus amigos vão fazer uma festa para esse seu amigo. Aí, o grupo A, qual que é a primeira coisa que o grupo A faz? Já vai perguntando quem que vai estar lá, quem que vai chamar. É mais das pessoas. O grupo B já tá ali fazendo uma lista de quantos salgadinhos tem que comprar, quantas bebidas tem que levar, o que cada um vai fazer, onde que vai ser, como que as pessoas vão chegar lá, né? Quem que vai ficar responsável por cada coisa, né? E o grupo C provavelmente está pensando assim numa surpresa para fazer na festa, uma surpresa bem diferente, assim, sabe? Decorações diferentes, músicas diferentes, sabe? Surpreender as pessoas, usar criatividade na festa. E o grupo D? O grupo D já comprou tudo, nem esperou a reunião, nem esperou decidir o que cada um ia fazer, já comprou tudo e já foi lá e fez, acabou. Então, basicamente é isso. Vocês conseguiram se identificar aí nesses perfis? E aí, será que tem algum perfil errado? Tem algum perfil certo? Não tem. Tem o lado bom e o lado ruim de todos esses perfis, né? Como eu já falei aqui, já falei com vocês sobre cada um. A gente precisa achar um equilíbrio, né? E trabalhar o que está faltando dos outros perfis em mim. Trabalhar mais o que falta. Não pode ser excesso e nem falta, né? Deu para entender? E sabe o que acontece muito? Você já pode até ter percebido aqui, que tem muitas pessoas com perfis bem diferentes dos seus, vivendo bem próximo de você. Você já reparou isso? Na sua família,
no seu trabalho, principalmente, né? Você já reparou? E você pode ver isso como uma coisa negativa, né? Normalmente assim, ai, mas fulano, nossa, é muito assim, é muito daquele jeito, ridículo. Eu não gosto desse jeito dessa pessoa, não gosto. Ou então, nossa, eu odeio o jeito da fulana, péssima, não concordo com ela, não tenho paciência pro jeito dela, ranço, quero cancelar a fulana, né? Normalmente, a gente pensa assim, mas se você passar a olhar para essas pessoas com um olhar diferente, olhar tentando aprender com elas, tentando pegar um pouco dessas características que faltam em você, fica muito mais fácil. E você aprende muito com essas pessoas. Então, em vez de você criticar o outro, tenta aprender mais com ele. Que tal? Você pode aprender muito com as pessoas que são diferentes de você. E elas estão aí, perto de você, não é à toa. É para rolar um equilíbrio, para um aprender com o outro. Por mais que às vezes elas sejam muito exageradas, né, elas sejam o excesso do grupo delas, mesmo assim, você pode aprender com elas. Vocês gostaram desse exercício, gente? Vocês gostaram? Vamos fazer um dever de casa? Não é para fazer agora não, é para fazer depois da live, tá? Você vai olhar para cada um desses grupos e aí você vai escrever do lado de cada um o que você pode melhorar de cada um, tá? O que você pode fazer menos, o que você precisa fazer mais, precisa trabalhar para fazer mais. Vamos fazer esse exercício depois? Vamos começar a praticar o autoconhecimento de uma forma realmente prática, né? Fazendo alguma coisa, agindo, tá? Faz isso aí na casa de vocês. Pensa sobre isso, se vocês precisarem, eu vou tentar gravar essa live, né, deixar essa live gravada, que aí depois vocês podem voltar na explicação sobre cada grupo para vocês entenderem, né, e verem exatamente o que vocês podem fazer, tá? Eu vou tentar salvar assim, gente, torcem aí para que dê certo, tá? E o que eu desejo para vocês, assim, de coração? Eu quero muito que vocês se conheçam de verdade, que vocês descubram o seu propósito e que vocês comecem a viver o seu propósito de verdade, fazendo o que você ama, fazendo o que você veio para fazer aqui nesse mundo, né? Porque quando você faz isso, você vive em paz, você vive com amor, você muda o mundo sendo você, né? Usando as suas habilidades, os seus dons que são únicos, ninguém mais é igual a você. E aí você vive sem ansiedade, né? Em paz, uma vida equilibrada. É isso que eu quero pra vocês. Vocês topam? Quem que quer isso? Então, vocês fiquem aqui comigo, acompanhem os próximos conteúdos aqui do Instagram, as próximas lives, faz as meditações do YouTube, porque meditar é olhar pra dentro, como disse a Elaine, a Ari, e é autoconhecimento, né? Acompanhe as dicas do Telegram, falaram aqui também do Telegram. Acompanhe as dicas diárias de lá e fica aqui comigo porque eu tô 100% dedicada agora a ajudar vocês com isso. Esse é o meu propósito nesse momento, tá? Então fica aqui comigo que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? E esse foi só um de vários exercícios, várias ferramentas, vários conhecimentos que eu adquiri na minha caminhada para o meu autoconhecimento e para o meu propósito. Tenho muita coisa para compartilhar com vocês, tá? E nos próximos conteúdos, nas próximas lives, a gente vai se aprofundar mais nisso. Então fica aqui e me conta qual aprendizado, o maior aprendizado que você teve com essa live. O que mais ficou assim para vocês? Eu até tinha, gente, uma meditação preparada pro finzinho dessa live, mas agora não vai dar mais tempo, né? Porque a gente não tem muito tempo mais aqui para fazer. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou gravar essa meditação, que eu já tinha preparado, já estava toda aqui. Eu vou gravar ela num áudio lá no grupo do Telegram. E aí vai ficar disponível lá, tá? Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, tem o link, tá? Na minha bio.
tá lá o link na bio, e também eu vou ver se eu coloco no Stories, tá? Pra vocês entrarem. Então, e vai ser, assim, uma meditação super simples, tá? Bem, áudio mesmo, não é aquela meditação do YouTube. É super simples, rápida, mas é uma meditação que eu acho super importante que vocês façam, porque é uma meditação para abrir o seu campo, para você conhecer o seu propósito, tá? Então, vão lá no grupo do Telegram, depois aqui dessa live. Ainda hoje eu gravo ela lá para vocês, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu sei que vocês adoraram esse conteúdo, eu sei que vocês estão querendo saber mais sobre isso, e aí, o que eu vou fazer? Pode deixar que eu vou colocar no Stories, tá? O link do grupo do Telegram, pode deixar que eu vou pôr agora. O que eu vou fazer? Saindo aqui dessa live, eu vou postar uma foto, e aí nessa foto, vocês podem falar lá nos comentários o que vocês querem aprender nas próximas lives, nos próximos conteúdos, quais que são, né, as suas maiores dúvidas, suas maiores dificuldades. Coloca lá, não postei a foto ainda, tá, gente? É a foto que eu vou postar depois aqui dessa live, tá? É a foto minha com a minha cachorrinha Duda. Eu vou colocar essa foto lá, e aí você coloca lá pra eu saber o que vocês querem, tá? Porque óbvio que quem acompanhou aqui essa live comigo ao vivo merece ter a prioridade, né, dos próximos assuntos. Óbvio, tá? Então, acompanha lá a meditação no grupo do Telegram, comenta pra mim na foto qual que é o assunto que vocês querem aprender mais, tá? E olha, gente, eu assim, amei essa live. Nossa, eu espero muito que vocês tenham tirado alguma coisa dela, né? Que tenha feito uma diferença na vida de vocês, pelo menos virado uma chavinha, né? Esse é só o início, tem muito mais coisa pra gente aprender. Semana que vem tem mais, tá? Eu vou fazer uma outra. Não vai ser na quinta, porque eu tenho uma reunião, tenho um compromisso na quinta à noite. Mas eu aviso vocês nos próximos dias, o dia que eu decidi, tá? Então aguardem que vai ter mais coisa. Se cuidem. Comecem a focar agora no autoconhecimento de vocês. Combinado? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei. Então é isso. Agradeço muito a participação de todos vocês. Amei estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima.